Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Wesley, por favor, dê aquele like, aquela sugestão, para que tem pessoas que esquecem. Isso anima bastante o nosso programa e a produzir mais conteúdo. Vamos falar de uma revista que aborda filmes famosos de 89, que infelizmente ainda não fizemos filmes comemorando seus 30 anos, mas vamos fazer, vamos adiantar as coisas futuramente. Vamos falar da 7 número 30 falando de filmes importantes como Caça-Fantasmas 2, Segredo do Abismo e o De Volta para o Futuro Parte 2. E por mais que eu goste da 7, eu vou falar a verdade para vocês. Em alguns aspectos eu prefiro a Preview hoje em dia. A Preview sabe abordar melhor filmes como It, Shazam, qualquer X-Men, Vingadores, esse novo Homem de Preto, pois eu acredito que nesse período os editores ou críticos hoje da Preview eram crianças em 89, adolescentes. A 7, ela tinha críticos que foram criados com muitos filmes europeus, filmes nacionais. Não que é errado você ver esses filmes. O errado é você ter preconceito e mente fechada. E isso eu nunca aceitei. Esse pessoal é aquele pessoal adulto, que fica adulto realmente, fica adulto em todos os sentidos. É muito complicado quando você vai abordar um tipo de filme fantástico, essa mentalidade um pouco mais fechada. Mas enfim, né? Vamos registrar de toda forma essa 7. Nós temos os anúncios da América Video, Grande Dragão Branco, que infelizmente não tenho ainda em DVD. Barfly, o Retro CD que eu também não tenho, do Van Damme. Hanoi Hilton poderia sair pela Versátil. Desejo de Matar 4 eu tenho. Braddock 3 eu tenho. Grito no Escuro poderia ser relançado pela Obra-Primas do Cinema. Super Coelho, os desenhos são cada dia mais raros em DVDs no Brasil. É um coelho super patriota. Encurralado em Las Vegas com o grande Burt Reynolds, já foi, né, para o outro lado. E os takes da época, né? Filmes que talvez fossem realizados, alguns foram realizados. Você tem Robin Williams e o já falecido Robin Williams com Rob De Niro no filme Tempo de Despertar. Spielberg reclamando que não era mais um garoto prodígio, pois tinha feito 40 anos. Sem Destino Parte 2, que acabou saindo, mas com outro elenco, não o elenco que nós conhecemos. É um Sem Destino que eu acho que foi direto para DVD. O Ela é o Diabo, Frank Sinatra e Madonna talvez participassem do Poderoso Chefão Parte 3, acabaram não participando. Memphis Billy, o documentário e o filme com Matthew Modine. Tom Cruise com Dias de Trovão, que até então sairia com a Laura San Giacomo, saiu com a Nicole Kidman, sua futura esposa, no período do Tom Cruise, claro. Os títulos que a Disney registrou para a continuação de Querida, Encolhi as Crianças, nenhum desses foi registrado no final. Batman, o retorno era conhecido como Batman 2, teria Dustin Hoffman como Pinguim, que eu gosto bastante do Dustin Hoffman, mas ficou melhor como o Danny DeVito. O Mel Gibson faria um filme de um jornalista que foi morto durante um confronto na Grécia. Christopher Lambert, se eu não me engano, faria um policial, acabou não sendo realizado esse filme. Quem mais, meu Deus? O Richard Dreyfuss faria um filme, aquele Intruder do John Miles, que teria Richard Dreyfuss e Richard Gere, acabou saindo com Danny Glover e William Dafoe. Quem mais, meu Deus? Nós temos Jodie Foster. Ela seria o Silêncio dos Inocentes, já estava certeza. Seria a Michelle Pfeiffer, só que ela recusou. As câmeras do período que hoje vocês devem achar super cafonas, mas era a câmera do período e era muito caro. Ernest Lubitsch é um diretor lá do começo do século XX, alemão, que fazia comédias mais sofisticadas. Até então ele tinha nada de VHS lançado. Hoje muitos desses VHS, DVDs foram lançados pela Obra-Primas do Cinema. Eu agradeço bastante o trabalho deles. Se eu não me engano, só esse Boneca de Pano não existe ainda em alguma mídia no Brasil. Filmes da F.J. Lucas, como filmes da Sophia Loren, Franco Nero e Garibaldi, Ouro Sangrento com Lee Van Cleef, Quem Roubou Meu Samba, A Casa dos Segredos, que em inglês nunca saíram em mídias no Brasil. Mídias que eu falo, DVDs.
Aqui o que eu falei para vocês, a propaganda do Alf, o É Teimoso, que existe em DVD, acho que foi relançado. O Asas do Desejo, eles acabam no editorial, o pessoal da Sete, com os filmes fantásticos. Eles falam que são filmes que não têm conteúdo, mas dão a capa para os filmes fantásticos. Esse Asas do Desejo, de um diretor chamado Wim Wenders, que eu gosto, é alemão, mas faz filmes muito parados, muito contemplativos. Não tem uma edição legal. A edição legal que eu falo assim, ele coloca muita cena. Eu gosto, mas não é para todo mundo. Esse filme mostra a história de um anjo que se apaixona por uma terráquea. Ele quer abrir mão da imortalidade, enfim. E propagandas da Sharp. Sharp era uma marca muito forte no período. Meu querido Oliver e seus companheiros, que eu queria muito, esse DVD da Disney, baseado no Oliver Twist, do Charles Dickens. Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, que eu queria demais em DVD, mas infelizmente nunca consegui comprar. Houve Moss do Spike Lee, faltei, não deu pra ir. Infelizmente não fui, consegui pegar apenas o livro. Escândalo, um filme inglês que eu quero relançamento demais desse filme. Falando dos escândalos da política inglesa, sobre orgias, corrupção, sexo, enfim. O Urso, um filme francês, contando a história de um urso e tal. Tinha quase todos os americanos, agora não tem mais, está muito complicado. Dia Fatal do Sting, que nunca saiu em DVD, pelo menos que eu me lembro. Shirley Valentine, uma história de uma dona de casa inglesa que está meio triste por causa da rotina de dona de casa. Um filme com Kirk Douglas e Johnny Cash, Faroeste. Quem vê cara não vê coração. O Cyborg do Van Damme, vou afastar mais um pouco para vocês, que vocês possam ver. Televisão do período. O Filósofo, filme alemão que passa mais em mostras, mas hoje em dia não está disponível ainda em DVD. Vamos lá. E aqui na matéria da Sete, seriam filmes que seriam lançados no Natal de 89 nos Estados Unidos, se eu não me engano. Eles acabam com De Volta 2, o Caça-Fantasmas 2 e O Segredo do Abismo. Os Caça-Fantasmas 2, realmente eles têm um roteiro muito insonso, não é tão bom como o filme original. É uma pena que a franquia dos Caça-Fantasmas parou no das meninas, aquela versão feminina. Ela não é de todo ruim, mas ela merecia uma carreira internacional bem melhor. O vilão até que eles têm. O problema foi aquele negócio da Estátua da Liberdade andar no Caça-Fantasmas 2. Isso que matou. Mas é compreensível, pois eles mexem com coisas sobrenaturais. O De Volta para o Futuro 2, a 7 dá praticamente um spoiler. E ainda conta muita coisa do 3. A Ana Maria Baiana, ela não compreendeu que a proposta da parte 2 é justo ser mais dark. Ela é uma parte de uma ópera. Ela mostra um futuro alternativo. Ela não era para ter aquela leveza do primeiro filme, realmente. A segunda parte mostraria se o futuro daqueles personagens desse errado. Ela não conseguiu entender isso. Não que eu estou desmerecendo ela, não é isso. Eu tenho o maior respeito pela Ana Maria Baiana. Os Caça-Fantasmas, que aqui está o Jim Cameron, eles acabam com o Jim Cameron em todos os sentidos. Daqueles filmes de 89 que abordavam o fundo do mar, ele ainda é o melhor, na minha opinião. O Jim Cameron ele optou por não terror, não ficção, ele queria mostrar uma história mais humana, como seria o contato imediato dos humanos com alienígenas no fundo do mar. A Mary Elizabeth Mastrantonio, que não queria ser comparada com a Sigourney Weaver, ela fez um personagem muito diferente. O Ed Harris, falando das dificuldades de filmar num ambiente tão hostil, ainda mais com James Cameron, que é um cara linha dura. Uma Noite com o Rei do Rock, um dos primeiros filmes do Chris Columbus. Os 10 filmes que a Sete selecionava para mostrar como foi a época. Essa aqui seria uma lista mais dos críticos. Asas do Desejo, como falei para vocês, é um filme alemão. Ele é em preto e branco e colorido. Esse anjo ele vai se apaixonar por essa humana. Fanny Alexander, que é um filme sueco contando a infância e a adolescência do Ingmar Bergman, o famoso diretor do Sétimo Selo. Se eu não me engano, eu comentei do Sétimo Selo com meu amigo Igor, do Fã de Quadrinhos. Os Eleitos, que dos três eu considero o melhor, falando sobre a corrida espacial, como os americanos resolveram encarar a corrida espacial, eles queriam levar o homem ao espaço a qualquer custo. Touro Indomável, do grande Martin Scorsese, é um dos filmes que eu mais gosto dos anos 80. Seria um anti-rock, um rock grosseiro, bruto, um rock do mal. Os Intocáveis, do Brian De Palma, abordado no Reavaliano. Ram,
seria um Shakespeare, um Rei Lear japonês do Akira Kurosawa, Uma Cilada para o Roger Rabbit, falando... Eles gostaram desse tipo de filme, e eles não gostavam de filmes fantásticos. Era difícil você ver Predador, Gremlins, Goonies na lista dos críticos. Cabra, e Roger Rabbit foi abordado no Reavaliando. Cabra Marcado para Morrer, falando do drama dos Sem Terras. É um documentário que ficou interrompido 20 anos, ele foi interrompido na época da ditadura, para só retornar depois da redemocratização do Brasil, para você ver como ainda era complicado filmar no Brasil. Casa Nova, mostrando as aventuras do Casa Nova, com Marcello Mastroianni, um diretor ainda vivo, Ettore Scola. Mulheres à beira de um ataque de nervo, do Pedro Moldova, que completou 70 anos. Um diretor que mexe muito com comédia. E agora com dramas. E aqui embaixo você tinha o resto para dar 20 filmes. O E.T., Blade Runner, Estranhos no Paraíso, Vivos e Mortos, John Huston, enfim. E uma lista de todos os filmes indicados, ganhadores do Oscar. Gente Como a Gente, Carruagens de Fogo, Gandhi, Rayman, enfim. E essa já seria uma lista mais popular, é a que eu mais gosto. Tem o filme Robocop, abordado no Reavaliando, 9,5 Semanas de Amor, o Harrison Ford no Caçador da Arca Perdida, falando da importância de se voltar no passado, o Viagem Insólita, falando da miniaturização, que tudo ficou menor, e eu concordo. O Atração Fatal, falando da traição, do problema da AIDS. Eu acho que eles tinham um medo terrível do vírus da AIDS, mas eles só viam esse lance do vírus naquela década. O E.T. falando que o Spielberg preferia personagens infantis, que ele estava infantilizando o cinema. Não era o Spielberg. Ele sempre soube trabalhar com a magia, sobre o olhar de uma criança. Os críticos não entendiam isso. O Batman, que até então foi ótimo e ruim para os quadrinhos de cinema, pois eu vou explicar. Quase todo mundo ficou dark. E não é todo personagem que pode ser dark. Isso cabe muito bem no universo do Batman, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Não é para todo personagem que pode ser dark ou rangendo os dentes. O Platoon, falando do problema da Guerra do Vietnã. A Última Tentação de Cristo, aquele filme polêmico do Scorsese, mostrando um Jesus mais humano. Subway, um filme do Luc Besson, esquecido hoje em dia. Pode ser relançado, talvez pela obra-prima ou versátil. Robert Mitchum, que foi um dos caras mais casca-grossos que tinha em Hollywood, fazia papel de bandido, traficante, mau caráter. Ele adorava fazer esse tipo de papéis. Ele desmerecia o próprio cinema. Os atores antigos tinham muito isso. Mas ele é ator excelente, amigo da Mary Moore, foi preso por porte de maconha. Até naquela época prendia. Prendia muito naquela época. E ele era amigo da Mary Moore, várias pessoas esquecem isso. Tem muito filme ruim porque ele fez por causa do dinheiro. Ele disse que virou ator por causa do seriado Rin Tin Tin, aquele do pastor alemão. Ele falou, se um pastor pode interpretar, por que eu não posso? Olha que autoestima. Esse é o cara. 2001, o cara falando, o crítico do período, que pesquisou tudo sobre 2001, viu, escutou vinil, leu o livro baseado na obra do Arthur C. Clarke. Tinha tudo, só não viu em VHS, que eu acho uma bobagem, pois você tem que explorar o filme em todas as mídias possíveis. E o Celso Pulso, ele tinha uma coluna que eu gostava muito, dos vinis. Eu concordo em termos, algumas coisas com ele. O vinil do Batman, do Prince, é muito ruim. A trilha sonora do Danny Elfman é ótima. A do Indiana Jones e a Última Cruzada é boa. É a que eu mais gosto, é a que ele não gostou tanto, pelo que eu entendi. E o Permissão para Matar, do Pierce Brosnan, tem uma trilha muito boa. Eu gosto demais daquele videoclipe do Permissão para Matar. Aí as propagandas da época, as câmeras que estavam disponíveis, mais câmeras, espero que vocês possam ver. Essa fita aqui você gravava tudo, você colocava tudo nessa fita. Pode parecer um absurdo hoje em dia, mas era assim que se gravava. Mais propagandas, Bob Dylan. E falando mais propaganda, na época que, perdão, é um VHS, e falando da importância dos contatos imediatos, o Spielberg, quando pequeno, ele não pôde presenciar, junto com escoteiros amigos, a presença de OVNIs. Esses escoteiros amigos do Spielberg viram OVNIs, o Spielberg se sente muito frustrado até hoje. Matéria longa sobre os OVNIs. Falam que até na Bíblia tem citações aos OVNIs, interessante isso. Adivinha quem vem para jantar em VHS? Aquele filme sobre
uma branca se apaixona por um negro, aí ela vai apresentar a família, que é bem conservadora, mas de mente aberta, mas foi um filme muito polêmico no período. Pai Patrão, um filme italiano bom, falando sobre o problema do pessoal das fazendas. A história de Elsa, aquele filme da leoa que não sabe mais viver na selva. Perdidos na Noite, que é citado no De Volta para o Futuro, parte 2. E Forrest Gump, tem gente que nunca viu. Tex, tem um filme do Tex, o famoso herói, com o Guilherme Gema. Eu não consegui comprar o DVD na época aqui em Brasília, tinha na Saraiva. Tomara que relance pela Classic Line. Irmão Gêmeos, que, perdão, acredito que vai ser relançado por causa da continuação do Schwarzenegger com Ed Murphy. Todos esses filmes do período. Perdão. Amazonas na Lua, que é uma crítica excelente aos filmes B de ficção científica dos anos 50, a televisão norte-americana, as propagandas, a cultura americana em si. Um filme do Joe Dante com John Landis, inédito em DVD, que até então é muito melhor que o Tá No Ar do Adnei, mas muito melhor que o Tá No Ar do Adnei. Eu tenho em VHS, espero até hoje o DVD. O Sexta-feira 13, parte 8, que espero que seja relançado por alguma distribuidora, toda a saga do Jason em cinema, documentários brasileiros da época, os filmes mais alugados, Correio, a filmografia do Richard Dreyfuss, acredito por causa do Contatos Imediatos, e uma filmografia enorme do Robert Mitchum. Anna Magen, não sei como se pronuncia, italiana, atriz excelente, excelente. Propaganda Mary Moore fazendo cartão de crédito. Lembrando que cartão de crédito era muito difícil nos anos 80 você ter. E propaganda de vinho, que eu nunca me interessei, né? Whisky. Aqui no caso é whisky. Gente, muito obrigado por esse acesso do Reavaliando. Por favor, compartilhe esses filmes de 30 anos. Dê aquelas dicas. Aquele joinha. E vamos ter outros filmes de 30 anos. Muito obrigado. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.